povo! Bom dia, gente querida! Vambora, cheguei! Mais um tema poderoso que nós vamos falar hoje. Eu ainda não falei sobre esse tema aos meus 3 anos de ministério aqui no online. Esse ano nós fizemos 3 anos de ministério. E eu ainda não tinha falado sobre esse tema. E eu quero falar com vocês hoje. Nós vamos falar sobre o Yom Kippur. Isso aí, Yom Kippur. É o dia dedicado a um jejum, dia de oração, é um dia de reflexão, é um dia de arrependimento, de perdão. Vamos falar sobre esse jejum. Gente, eu só falo aqui algo para vocês, eu só ensino aquilo que eu já vivi, né? Quem me acompanha aqui, vocês sabem disso, né? Então, nada do que eu vou falar aqui para vocês, que eu ensino aqui para vocês, é algo que eu não vivi. Grave isso aí. Então nós estamos entrando no Ano Novo Judaico. Mas Thalita, mas nós não somos judeus. Calma que eu vou explicar. Muita calma nessa alma. Não se prive do conhecimento. Não se prive de conhecer a Bíblia, né? De conhecer os jejuns que tem na Bíblia. Então eu já ensino sobre jejum há algum tempo aqui. Então, quem me acompanha aqui, eu faço jejum em grupo, pelo menos 2 vezes no ano, que é o jejum de 40 dias, que a gente faz no início do ano, a gente faz em grupo, coletivo, e depois a gente faz o jejum, que é um propósito, na verdade, é um voto que a gente faz, que é o jejum de 21 dias de Daniel, que nós fizemos esse ano também. E o jejum é uma prática cristã, é uma prática onde nós nos aproximamos de Deus, através de algumas disciplinas espirituais. Então, o crente cristão, fervoroso, que tem compromisso com Deus, com a palavra, ele tem também uma vida jejuada, tá? Então, aqui eu ensino disciplinas espirituais. Eu sou uma mentora de vida espiritual, onde eu ensino, capacito, preparo pessoas, intercessores. Então, assim, vem comigo, que a gente vai falar hoje sobre o Yom Kippur, esse dia que é dedicado ao jejum durante 25 horas. Os judeus jejuam, né, nesse dia. E ali eles estão focados em alguns parâmetros que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Então, abre o seu coração, abre o seu entendimento para você aprender sobre essa prática de jejum deles também. E eu quero ensinar para vocês e falar aqui sobre algumas experiências. Vamos embora! Manda esse link agora para mais pessoas, tá aqui conosco. Hoje começa o primeiro dia do ano judaico. Gente, é poderoso, tá? Quem estuda sobre jejum, quem entende dessa área do profético, sabe que é um portal que se abre agora, durante esses 10 primeiros dias, até o dia do jejum do Yom Kippur, tá bom? Então eu quero conversar com vocês sobre isso. Seja muito bem-vindo. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Eita Deus. Thelma, bem-vinda, paz. Ana, seja bem-vinda. Oh, meu Deus. Deixa eu ver aqui na minha... Aqui parou meu retorno. Mônica, seja bem-vinda. Eunice, Juliana, Jaqueline, Gisele, Jaque, Ana, que bom, Ana, você tá aí. Isabel, Marli, Thelma. Vamos lá. Quero que vocês falem aqui pra mim. Quem aqui de vocês já ouviu falar sobre esse jejum chamado Yom Kippur? O dia da expiação. Que quer dizer Yom, dia, Kippur, expiação. Eu vou ler alguns textos bíblicos aqui com vocês para falar sobre esse jejum. E deixa eu ver aqui. E eu quero que você me fale aqui. Quem já ouviu falar sobre esse jejum da expiação? Ah, Mantelita, já ouvi falar, mas não sei o que é. Ó, eu. E aí, fala aí pra mim, tem aqui textos bíblicos aqui com vocês para falar sobre esse jejum. Deixa eu ver aqui. Amém? Vocês estão me vendo?
Como é que tá aí? Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu já ouvi, nunca ouvi falar. Tem alguém aqui falando que nunca ouviu falar. Então a gente vai falar hoje para você conhecer que jejum é esse. Então quem me acompanha aqui sabe que eu ensino sobre disciplinas espirituais, né? E dentro das disciplinas espirituais, nós falamos muito sobre o jejum. Não só falamos, como fazemos. Então tem aqui gente que já participou comigo do jejum de 40 dias, né, que a gente faz no início do ano, com palavra, né, com o devocional, que é um tempo poderoso. Tem aqui também, a gente fez o jejum agora de Daniel, que eu já expliquei que é um voto, né, um propósito que a gente faz. Então tem toda uma explicação, tem todo um calendário, tem toda uma situação que eu trago, eu explico. Então só você, se é novo por aqui, entra aqui na minha bio, entra aqui no meu Instagram ou no YouTube, Thalita Mendonça, que eu tenho live falando sobre jejum de 40 dias, jejum de Daniel. Agora, tem um jejum que eu nunca falei para vocês, mas ano passado eu fiz esse jejum, né? Eu pessoalmente, não fiz coletivo. E esse ano eu quero trazer esse entendimento para você. Vocês estão animadas para aprender sobre isso? Olha, eu só não conheço profundamente. Isso aí, então você vai conhecer agora um pouco mais, mas eu já adianto que hoje não dá para eu terminar. Então, sexta-feira, na sala de oração, eu vou falar o passo a passo do jejum. Porque este ano eu vou fazer novamente. E aí, se você se encaixar, se você falar assim, poxa, eu gostaria, entendi, propósito e tal, e eu quero fazer, então a gente vai fazer junto, tá? Mas eu já adianto que é um jejum como outro qualquer, né? Nós separamos um tempo de jejum para quê? Para santificar, para nos purificar, para apresentar o nosso templo, nosso corpo que é templo do Espírito Santo. Então, e aí você pode fazer do jeito que você quiser. Seu jejum é suas regras. Porém, o jejum no Yom Kippur, ele não é de qualquer maneira, vamos botar assim. Ele não é um jejum que eu posso fazer isso, fazer... Não, ele tem toda uma estratégia nesse dia. E eu vou falar isso para vocês. Talvez eu não consiga detalhar ele hoje aqui, mas eu vou falar sexta-feira. Você vem para a sala de oração de guerra sexta-feira, que eu vou ensinar. Por quê? Porque esse jejum, gente, ele é considerado, né, no judaísmo, no cristianismo, como um jejum que revoga a sentença. Já parou para pensar? Sentença é o quê, gente? É consequência de um pecado. A gente não está falando de perdão de pecado. O sacrifício de Jesus, eu vou ler aqui, já é suficiente para perdoar o pecado. E acabou. Agora, a consequência do nosso pecado. Por exemplo, uma pessoa que teve uma prática de adultério. Deus perdoa? Perdoa. Mas todo pecado ele tem consequência. É fato que você vai colher uma consequência disso aí. Então, nesse dia do jejum do Yom Kippur, as pessoas escrevem textos e textos. E ela passa esse dia como vestido de pano de saco mesmo. É um dia de humilhação. É um dia onde os judeus, né, eles se humilham, pedem perdão a Deus. Eles entendem a importância desse dia. É como se Deus olhasse por esse período que eles vão estar ali de jejum, né, olhando o coração, olhando a intenção, olhando o arrependimento. É interessante conhecer sobre isso. Eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então vamos lá, deixa eu orar. Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, já entregar essa live nas tuas mãos. Senhor, tudo aquilo, Senhor, que a tua palavra nos ensina, Senhor, nós vamos falar, nós vamos orientar. E, Senhor, nós sabemos que a semente, ela é brotada no coração a partir do Espírito Santo. Assim como foi no meu, Senhor. Eu oro e declaro sobre a vida de cada um agora que o Senhor abra o entendimento. Todo sofisma cai por terra. Toda, Senhor, religiosidade cai por terra agora em nome de Jesus. Que possamos aprender, Senhor, mais e mais de Ti. Em nome de Jesus, guarda a nossa mente, Senhor, contra todo ataque e contra-ataque do inimigo. Amém e amém. Vamos lá. Abra aí comigo em Levítico. Depois a gente vai ler um texto também em Novo Testamento, tá? Então, para vocês saberem onde estão lá em Levítico, no capítulo 16 de Levítico,
ele vem trazendo, você sabe que o Levítico é um livro onde vai estabelecendo várias leis, vários mandamentos. E aqui vai falando sobre o dia da expiação. O capítulo 16 fala sobre o dia da expiação. Então o Senhor falou a Moisés da morte dos 2 filhos de Arão, quando estes chegaram diante do Senhor e morreram. O Senhor disse a Moisés, aí ele vem aqui, diga aos seus irmãos, Arão, ele vem trazendo toda uma orientação para Moisés. Aí ele vem falando sobre o sacrifício pelo próprio sumo sacerdote, ele vem falando sobre o sacrifício pelo povo. E aí no versículo 29 ele vem falando sobre a expiação uma vez por ano. Preste atenção. Aí eu quero que você abra aí no 29. Bom dia, Angélica. Bom dia, Nath. Ada. Então nós estamos falando sobre hoje um tema poderoso. Hoje começa o ano judaico, mas quem não viu eu falar aqui no início, depois volta, tá? Para você entender o que eu vou falar. Como eu sou uma mentora de vida espiritual e eu ensino sobre disciplinas espirituais, eu preparo, eu treino pessoas, então eu faço jejum. Então eu vou falar de algo que eu faço, não é algo que eu acho. Eu fiz, eu estudo para poder fazer. E eu tenho resultado, por quê? Porque eu acredito. Porque a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. E quando você ouve, você entende, você compreende, você pratica. A Bíblia fala que existe uma parábola falando sobre o homem que pratica aquilo que ele aprende e aquele que constrói a sua casa na areia, né? Então, aquele que só ouve e deixa para lá, melhor, o homem que pratica e constrói uma casa edificada na rocha é o homem prudente. Agora, aquele que só ouve e deixa para lá e não quer saber, isso não é comigo, é o homem insensato que constrói a sua casa na areia, tá? Então, precisamos abrir o nosso entendimento para compreender as coisas do reino, tá bom? Então, se os nossos irmãos fazem até hoje os judeus, por que a gente não pode fazer, né? Algo parecido. A gente não fez o jejum de 40 dias? A gente não fez o jejum de 21? Então eu quero ensinar esse jejum aqui, porém, eu já vou dizendo que é algo mais delicado, né? E eu não vou conseguir terminar ele hoje aqui. A gente vai terminar ele na sala de oração de guerra, que é sexta-feira, tá bom? Então, quando Deus chama Moisés, ele dá um decreto. Quando você chega aqui no capítulo 29, ele fala assim, expiação uma vez por ano, Moisés. O que é isso? Isso lhe será por estatuto perpétuo. O que você, eu quero que você me fale aqui que está comigo. O que você entende por perpétuo? Estatuto perpétuo. Pode falar com as suas palavras, pode pesquisar aí. E joga aqui pra gente ler. O que é um estatuto perpétuo? Pra sempre, ó. Já tem gente aqui falando. É pra sempre. Ai, irmã Thalita, mas isso foi coisa do Antigo Testamento. Estatuto perpétuo. A gente precisa se esforçar para poder entender. Eterno. Pra sempre. Ó. Então, isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, ou seja, nem os judeus, nem aqueles que estão morando aqui no país. Ninguém vai fazer, tá? Nada nesse dia. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados. Aí aqui está falando de pecado, mas eu vou ler um texto no Novo Testamento. Diante do Senhor, é sábado de descanso solene para você, e vocês se humilharão. É estatuto perpétuo, ele torna a dizer. Então, mas o sacrifício de Jesus é estatuto perpétuo. Aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar do seu pai é que farão expiação. Havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário. Isto lhe será por estatuto perpétuo. Mais uma vez ele fala aqui no versículo 34. Para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E Arão fez como o Senhor havia ordenado. E aí a gente vai lá para Hebreus, no escritor aos Hebreus, fala do sacrifício que foi eficaz, que foi o sacrifício de Jesus. Então, quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens
já realizados, mediante o maior e perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não da criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerro, ou seja, ele não usou esse tipo de sangue, mas pelo seu próprio sangue. Então, quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote, acabou a expiação com sangue de bode, uma vez que por todas obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma ovelha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência da obra mortas. Então, eu quero dizer para você o seguinte, esse jejum que nós vamos fazer, ou esse jejum que eles fazem a partir desse ano, né, que vai acontecer no dia 11 para o dia 12, esse jejum do Yom Kippur, eles tiram tempo para poder eles fazer expiação, purificação, jejum com arrependimento. Eles veem essa data como uma data em que Deus está observando a terra. Então, a partir de hoje, no pôr do sol, os judeus eles já começam a ter algumas práticas diferentes, porque eles entendem que é o tempo que Deus está observando a terra. Então, o que eles fazem? Eles têm todo um comportamento a partir de hoje, até o dia do Yom Kippur. E depois do Yom Kippur vem as festas dos tabernáculos, entendeu? Então, quero explicar algo para vocês aqui, essa compreensão, quem nunca ouviu falar sobre Yom Kippur. E por que eu estou trazendo, irmã Thalita, essa palavra? Porque eu ensino sobre jejum aqui. E eu quero ensinar vocês sobre esse jejum também, trazer esse conhecimento para vocês, tá? Algo que deve fazer para sempre, isso aí, até a morte. Qual o capítulo em Hebreus? Hebreus, abre aí, capítulo 9, do 11 ao 14. Hebreus 9, do 11 ao 14. E em 1 João fala o seguinte, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nesse dia, o dia que eles confessam, é o dia que eles se arrependem, é o dia que eles pedem perdão de uma forma mais intensa, tá? E aí acontecem muitas coisas, né? Ontem aconteceu um bombardeio, né? Em Israel. Então, nessa data, festa do tabernáculo, eles são muito perseguidos, gente. Acontecem muitas coisas, tá? Mas Deus, eles veem como que Deus está olhando do céu e está observando a terra. Nesse período, começa hoje. Os 10 dias, como a gente leu em Levítico, tá? Que fala da descrição do Yom Kippur original, incluindo o ritual do sacrifício pelo pecado. Muito interessante. Vamos se esforçar para a gente entender? Vamos lá, então. Então, o Yom Kippur, que quer dizer dia da expiação, que é um dia dedicado ao jejum, à oração, à reflexão, ao arrependimento, ao perdão. Então, toda vez que a gente faz jejum, gente, é ou não é? Vocês não ficam mais quebrantados? Ele nos molda, né? O nosso espírito fica mais favorável a receptivo a ouvir Deus. Então, o jejum é para isso, tá? Não é para você ser salvo, que você já está salvo pelo sangue que foi derramado. É uma forma de purificação. Todas as denominações, todas as religiões no mundo, eu falo tanto cristã como não, seitas, eles fazem jejum. E nessa data, o negócio é mais estreito. Todas elas fazem, tá? Então, vamos lá. É uma data mais sagrada do calendário judaico. Aí eu vou falar aqui alguns pontos principais sobre essa festividade. Eu só vou detalhar na sala de oração, tá? Aqui eu vou dar um parecer. Então, o Yom Kippur significa o quê? Significado. Yom Kippur é o dia em que os judeus buscam a expiação pelos seus pecados, tanto os individuais quanto coletivo. É um tempo de reflexão, arrependimento e purificação. Lembre o seguinte, gente, nem todos os judeus são convertidos ainda, tá? Nem todos os judeus são convertidos. Então, a gente às vezes pensa que todo judeu é cristão, eles se converteram, não. Tem os ortodoxos, tem aquele que é cristão e tem aqueles que ainda não. Tanto que você vê aí, tem o outro lado, né?
que vive em guerra com eles. Então vamos lá, não acredita no Messias, eles acham ainda que o Messias virá. Então tem todo um histórico aí para se entender, tá? Então, significa o dia em que os judeus buscam expiação por seus pecados. Data, o Yom Kippur ocorre no 10º dia do mês hebraico, 10 dias após o Rosh Hashanah, é o ano novo judaico. Então, em 2004, esse ano que nós estamos, ele será celebrado no pôr do sol do dia 11 de outubro, até o pôr do sol de 12 de outubro. E aí eu meditando ontem, durante o dia, eu orando e conversando com o Espírito Santo, eu lembrei que a gente vai fazer uma sala de oração de 12 horas no dia 12, certo? Quem tá lembrando disso aqui? Quem tá comigo aqui? Que sala é essa, irmã Thalita? Nós aqui temos uma prática de oração. Nós vamos trabalhando essa questão da intercessão dentro de um grupo de oração que a gente tem. Se quer participar, se você tocar aqui na bio e chamar o nosso suporte, que está lá, suporte dúvidas, chama que ela vai te orientar. Ou, né, você que está pelo YouTube. Se você está aqui pelo Instagram, agora você pode chamar aqui a Juliana, que ela vai te colocar lá em algum momento, tá bom? E ali a gente ora todos os dias. Nós estamos numa campanha de 40 dias. Todos os dias oramos 18 horas. E é maravilhoso. E agora nós vamos entrar numa campanha no dia 12, orando 12 horas por dia. Então, de meia em meia hora vai ter uma irmã orando. E vai ser uma oração contínua, 12 horas. De meio-dia até meia-noite. E eu pensando sobre isso ontem, conversando com o Espírito Santo nas minhas conversas, e ele me fez lembrar disso. Eu vou pegar uma parte do jejum do Yom Kippur, né? E eu falei, uau, que eu já ia fazer o jejum do Yom Kippur esse ano novamente. Só que eu não ia fazer para mim. A minha equipe faz, né? A Juliana, o pessoal que tá comigo. Como eu fiz ano passado. Ano passado nós fizemos. E aí eu falei assim, bom, se a gente vai estar nesse tempo de oração, eu vou estar na sala de oração com o pessoal, eu vou conversar e trazer para vocês como que funciona. Tá? Então, vou falar na sala de oração de guerra, sexta-feira, como que funciona, tá bom? Então, o Yom Kippur, ele ocorre nesse ano, no dia 11 de outubro, ao pôr do sol. E aí, gente, eu quero propor, né, a nossa equipe, que hoje a gente vai estar colocando vocês lá no grupo, de nós começarmos no pôr do sol do dia 11 as nossas orações. Não vão ser de meio-dia à meia-noite? Então, no dia 11, eu já vou começar, no pôr do sol, as nossas orações, tá? Então, eu vou conversar com vocês no nosso grupo privado para poder a gente acertar, alinhar isso, tá? Porque eu quero pegar essa janela, né, de tempo profético que está acontecendo no Yom Kippur, no mundo todo faz isso. Mas, Thalita, mas por que a minha igreja, ela não ensina sobre isso? Porque precisa ter, primeiro, entendimento, vontade de aprender e necessidade de fazer um jejum, porque tem igreja que nem jejum ensina a fazer. Fala aqui pra mim, você que é de outra igreja. Tua igreja tem a prática de jejum? De ensinar os cristãos a jejuarem e falar por quê? Quanto mais o jejum do Yom Kippur. Entende isso? Então, porque exige esforço, aprender e, sobretudo, uma ação do Espírito Santo. Uma ação do Espírito Santo sobre sua vida, tá? É algo particular. O Yom Kippur é algo muito particular, tá? Depois que você estuda. Então, ano passado, gente, eu, juntamente com Juliana e mais outra irmã, nós estudamos sobre o assunto, né? Conhecemos um ministério que fazia sobre isso, fazia esse jejum, e nós fizemos 25 horas de jejum. São 25 horas de jejum. Então, assim, um dia só, é uma vez no ano. E, assim, foi sobrenatural, né? Eu tenho aqui até hoje as minhas folhas, 1, 2, 3, 4, frente e verso, de toda a orientação do dia do perdão. O jejum
ele revoga a sentença. Então a gente escreve tudo aqui. A gente escreve todo tipo de perdão que você quer de Deus, por exemplo. Cometeu algo, um pecado que você já sabe que Deus te perdoou, mas aquela consequência está na tua cabeça ainda, aquela cobrança, aquilo que você vai escrever aqui, pedir, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, né? Aqui eu escrevi, gente, eu estava até relendo ontem, né, as coisas que eu escrevi, eu comecei a me emocionar, a chorar, porque teve coisas que eu vi esse ano Deus fazendo na minha vida, na vida dos meus filhos, no meu ministério, né? Quantas coisas eu rompi, quanta religiosidade que Deus abriu meus olhos, minhas visões, né? Eu recebi o favor de Deus em muitas coisas, porque eu fui escrevendo, né? Pedindo ao Senhor o que eu queria. No final a gente coloca aqui o que você deseja para o próximo ano. Então a gente põe tudo que você possa imaginar, né? E na área intelectual, na área ministerial, na área espiritual, eu tive um grande romper, né, de Deus, e na vida dos meus filhos, no meu casamento. Então, assim, eu fui botando tudo aqui, que, com as minhas palavras mesmo, né? Então, deu 4 folhas de frente e verso. Então, para você entender que é ato de fé. Thalita, não acredito nisso, não tenho fé, tarará. Não faça, gente, não faz, continua do jeito que você tá? Do jeito que você faz. Mas isso aqui é um ato de fé. Então, a igreja que congrega faz jejum antes da festividade, ó. Tá vendo? Só antes da festividade. O jejum, ele precisa ser algo muito mais além. Então, a gente vai falar mais sobre isso. Rituais. O dia é marcado por um jejum de 25 horas, começando no pôr do sol do dia anterior. Então, os judeus se abstêm de alimentos e bebidas, além de se abster de outras atividades, como trabalho, banho e uso de cosmético. Então, eu vou explicar melhor isso aqui na sala de oração, tá? Por isso que eu te falei que esse jejum do Yom Kippur, ele não é um jejum convencional, né? Que a gente costuma fazer. Você fica sem comer alimento por um período, mas você pode lavar a mão, você pode tomar banho, você pode... Nesse dia, não. Eles têm como um jejum completo de abstinência de muitas coisas. Mas eu vou falar isso para vocês na sala. Durante o Yom Kippur, os judeus participam de orações especiais nas sinagogas, né, incluindo vários citações que eles têm, né? Então, o que a gente aprende aqui? Nesse dia, é um dia que você tira para orar, para jejuar, para ver palavra, para participar de um culto online, né? Você tira para ler. É um dia, essas 25 horas, elas são assim para você se focar totalmente no reino de Deus. E naquele tempo ali você vai estar escrevendo essas coisas, você vai estar orando, você vai estar chorando, você estava pedindo perdão para muitas pessoas, que você tem que pedir perdão. Então, assim, gente, é uma virada de chave. É uma virada de chave na vida de muita gente. Quando eu fiz, né, ano passado, foi o meu primeiro ano, foi assim forte. Eu vou contar para vocês na sala de oração, tá? Vem para a sala sexta-feira. Então, no Yom Kippur, ele enfatiza a misericórdia e o perdão. É um momento para buscar reconciliação com Deus e com os outros, tá? Então, além do jejum e das orações, muitos judeus também se vestem de uma roupa mais simples nesse dia, tá? Alguns põem roupa branca, mas outros se vestem de roupa simples. Nada de roupa, né, com extravagância. E após o jejum, é comum eles celebrarem uma refeição festiva. Então, eles fazem assim um banquete e ali começa as festividades deles, né? Embora o Yom Kippur seja uma festa judaica, muitos cristãos têm se interessado pelo significado espiritual dessa data. E veem um grande valor em participar de forma simbólica, tá? Eu lembro de uma passagem, vocês vão lembrar comigo, quando Jesus está na cidade e chega uma mulher, que a Bíblia chama ela de Ciro-fenícia. Ela era de outros povos, ela não era do povo judeu. E ela estava implorando que Jesus curasse a sua filha. Quem lembra dessa passagem, gente? Fala aí para mim, o que Jesus falou para ela?
Ela, Senhor, cura minha filha que está mal, doente, demoniada. O que Jesus falou para ela? Que o pão era para o filho, para os filhos. Jesus estava falando assim, eu vim nesse tempo, na vinda de Jesus, né? Quando ele estava em carne, eu vim para os judeus. O pão é para os filhos. E qual foi a palavra dessa mulher para Jesus? Quem pode me dizer aqui? Eu sei que vocês vão lembrar. Então, nesse dia, a ideia aqui é de arrependimento, expiação, reconciliação. É central tanto no judaísmo quanto no cristianismo, tá? Como cristão, mesmo não sendo obrigados a seguir os rituais judaicos, podemos aproveitar essa oportunidade. Então, quero que vocês entendam isso. Você pode aproveitar essa oportunidade. E fazer o quê? Aprender. Né? Aprender. Gente, é muito legal nós entendermos isso. Deixa eu ver aqui o negócio. Aí, o que acontece? Parou aí, gente? Não, né? Vocês estão me vendo bem? Ó, olha lá, ó, até os cachorrinhos, ó, até os cães, né? Comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Os cães comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Mas os cachorrinhos comem da migalha, tá todo mundo aqui falando. Até os cachorrinhos. Então, o que isso quer dizer pra gente? É isso. Até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu senhor. Ok? Então, preste atenção. Essa mulher não tinha direito ao pão. E qual foi a palavra de Jesus para ela? Vai lá. Olha que fé que essa mulher teve. Né? Vai lá, sua filha está curada. Porque ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. O que isso quer mostrar para nós? Ainda que não seja, ainda que não seja um ritual para nós, mas nós podemos aproveitar essa oportunidade para nos dedicar à reflexão espiritual, ao arrependimento e a buscar por uma vida mais alinhada com os princípios de Deus. Então a gente aproveita. É igual, por exemplo, o jejum de Daniel. Foi pro tempo de Daniel. Mas a gente aproveita e faz também, porque o nosso Deus está vendo a intenção do seu coração. Deus está vendo a intenção da sua vontade. Sempre a intenção do coração. Então aquela mulher, ela não tinha direito de comer o pão dos filhos. Mas porque ela insistiu e ela falou algo assim, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu senhor. Eu quero essa migalha. Gente, se vocês entenderem o mundo espiritual, que ele move pelo seu coração, pelo aquilo que você acredita, pelo aquilo que você determina, pelo aquilo que você fala, você vai obter favor do céu. A gente não merece nada, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando a gente faz algo assim, é para poder a gente aproveitar a oportunidade. Eu vou fazer também porque eu quero favor do céu. E quando você entra com fé, por causa da sua fé, Deus olha e fala assim, muitos judeus nem fazem o que ela está fazendo. Muitos judeus não fazem o que essa Sirofenida está pedindo aqui. Eu vim para eles, eu vim dar o pão para eles, eles me rejeitaram. Mas essa mulher aqui está falando que até a migalha que cai da mesa do seu senhor, os cachorrinhos comem. E é verdade. E ela obteve favor. Então preste atenção. Então, gente, os 10 dias de arrependimento, vamos lá. Hoje começam os 10 dias de arrependimento.
Ele vai do dia 2 até o dia 11, onde eles vão fazer o jejum de 25 dias. Então, esses 10 dias é conhecido como os dias de arrependimento, os 10 dias de arrependimento. São um período de introspecção, de preparação para o Yom Kippur. Mesmo não sendo judeu, você pode usá-los como uma oportunidade para revisar suas ações. Então, a partir de hoje, meio no pôr do sol, você já fica revisando suas ações, parando para pensar sobre o que você tem feito na sua vida. Você pode usá-lo como oportunidade para revisar atitudes, comportamentos, relacionamentos, porque é como se no mundo espiritual abrisse um portal, né? Esse período é um momento para fazer algumas coisas, como, por exemplo, arrependimento, fazer um exame de consciência, de reconhecer áreas onde você falhou ou precisa crescer e buscar mudança genuína, né? Também orações, intensificar a oração. Aí eu lembrei, quando eu estava preparando isso aqui, que nós vamos intensificar nossa oração a partir do dia 12. Nós vamos fazer 12 horas de oração por dia. Então eu falei, uau! E aí eu tô querendo trazer pro dia 11, a partir do pôr do sol, porque a gente já pega o dia do Yom Kippur, tá? Eu vou falar melhor com vocês na sala de oração. Então é um tempo de você intensificar sua busca de orientação por Deus, né? Em Deus, para um novo ciclo. É um tempo de você fazer caridade e atos de bondade, praticar generosidade, abençoar outras pessoas como forma de expressão de graça que você também recebeu. Então, gente, eu vou explicar isso aqui. O que eu fiz no ano passado. E foi assim, rompeu, sabe, na minha vida. Rompeu muitas coisas. O Salmo 51, ele é um clássico, né? De um salmo que fala sobre arrependimento. Então, o que os judeus fazem? Ele começa a pegar vários textos bíblicos nesse dia e eles oram, eles vão lá para aquela sala. Já viram aqueles muro das lamentações? Né? Se você entrar, você vai ver que eles ficam virados para o muro ali, fazendo assim. Então, ali eles estão fazendo orações. E ali nesse muro, eles levam muitas petições ali. Então, por exemplo, eles ficam citando alguns textos bíblicos que falam sobre arrependimento. Quem me acompanha aqui há algum tempo já sabe que a gente trabalha sobre... A gente fala no nosso grupo de oração a importância de você recitar versículos. Eu oro recitando versículos bíblicos. Por quê? Porque você está com base na mão para falar. Então, eles têm a base que é a palavra de Deus. Deixa eu ler aqui o Salmo 51 para vocês verem. O Salmo 51 é um dos salmos, né? Clássico do texto de arrependimento, de perdão. Né? Essa live aqui, gente, era para ser umas 2, 3 horas para me trazer para vocês muita informação interessante. Quem tá entendendo? Quem tá aqui comigo e tá entendendo o que eu tô falando e tá achando isso interessante? Quem nunca ouviu e tá falando assim, poxa, legal. Quem tá entendendo? Vocês estão entendendo que é algo que a gente vai... que é um jejum, porém diferente? Que independente de a gente ser judeu ou não, a gente pode fazer jejum? A gente pode aproveitar como essa mulher Sirofeniza? Olha só, o Salmo 51, o texto, né, dele fala sobre confissão e arrependimento. Então esse aqui é um texto clássico. Ele fala assim, compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei, e fiz o que meus olhos, mal aos teus olhos, e vai indo, ó. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Então isso aqui é um salmo de Asaf, melhor, salmo de Davi, né? Depois que ele cometeu aquele pecado com Betseba, né? Então, gente, olha quanta coisa interessante. A gente vai pegar esses textos de arrependimento, a gente vai ler e vai pedir arrependimento, perdão, pela nossa casa, pela nossa família. Você vai ser uma intercessora nesse dia mais, como poderíamos dizer, mais eficaz nesse dia. A gente vai
colocar a oração em prática, intensificar o seu jejum nesse dia, intensificar, vai ser tudo muito intenso. É um dia só, tá? Deixa eu ver o que eu posso mais trazer aqui para vocês. Tem vários textos bíblicos, né, que a gente pode usar como texto para arrependimento. Tem também Joel, capítulo 2, Isaías, capítulo 1. O Yom Kippur, o jejum é uma prática comum. Então vamos lá, vamos falar agora do dia da expiação. O jejum é uma prática comum e você pode optar por segui-lo se sentir essa direção espiritual. Então, se você não sentiu direção espiritual, não faça, tá? Isso envolve abstinência de comida, água, mas você pode adaptar de acordo com a sua saúde e circunstância. O propósito não é meramente físico, mas é um ato de humildade e entrega a Deus, tá? Durante o Yom Kippur, muitas orações judaicas são focadas em confissão de pecado. Então, a gente foca também na oração de pecado, confissão. Como cristão, você pode dedicar esse dia de oração intensa, de confissão, arrependimento e pedido de renovação espiritual. Sim, eu nunca tinha ouvido falar, a Rosilene está falando. Estou entendendo, a Marli. Estou entendendo. Entende? Durante o Yom Kippur, eles fazem muitas orações que são focadas na confissão de pecado. Então é como se fosse assim, o jejum, como eles chamam, perpétuo, que é o dia da expiação. É o dia que, como o ano judaico começa hoje, é como se esses 10 primeiros dias, eles se preparam para o dia do Yom Kippur. Então, nesses 10 primeiros dias, eles fazem muitas orações, eles se arrependem, eles pedem perdão, eles fazem obra de caridade, eles fazem ofertas, tá? E aí é oferta de várias formas. Eu vou explicar tudo isso na sala de oração, tá? Faz oração de confissão, tá? Aí tem vários textos que eu vou trazer para vocês depois. O que é a oferta? A oferta, embora as ofertas de sacrifício de animais não sejam mais realizadas, muitos veem a prática da generosidade durante esse tempo. Então, durante esses 10 dias, eles começam a ser muito generosos, né? Em várias formas. Eles já fazem isso, mas é como se eles potencializassem esses 10 primeiros dias que preparam eles para esse dia do jejum, do Yom Kippur, tá? Então, esse tempo como uma forma simbólica de se aproximar de Deus. Então, a caridade, por exemplo, é uma parte importante do processo do arrependimento dos judeus, né? Como cristão, você também pode fazer uma oferta financeira, ajudar os necessitados, ou doar o seu tempo ou recurso para um ministério ou um projeto. Então, você pode fazer, olha no seu guarda-roupa, vê o que você tem que você pode abençoar. Pode ir em locais de caridade, fazer caridade lá. Isso é uma prática, né, que eles fazem. Deve ser feita sempre. Mas como eu falo, nesse período, eles potencializam. Porque a partir daqui, é como se você estivesse espelhando o seu próximo ano. De tudo que você quer receber de volta. Receber de Deus. Então é interessante esse tempo, né, que eles separam para isso. Tá, gente? Então, eu vou falar sobre oferta, como é que você pode ofertar, apoio de ministérios, ajuda direta aos necessitados, como alimentar os famintos, apoiar orfanatos, abrigos, né? Doar tempo e recurso. Como que eu posso doar o meu tempo e recurso? Por exemplo, serviços voluntários, contribuir com roupas e itens de necessidade, né? Aconselhamento, apoio espiritual. Então, assim, eu já faço isso. Eu já faço aconselhamento e apoio espiritual durante o ano todo. Eu dou o meu tempo. As pessoas me ofertam quando ela sente no coração de ofertar. Mas eu faço isso como doação. Então, nesse período agora, mais ainda. A minha oferta, qual é a minha oferta? É aqui, ó, todos os segunda, quarta e sexta-feira eu dou o meu tempo para vocês, ensinando, né? Atendendo pessoas. Fico aqui 2, 3 horas atendendo pessoas. Então, eu estou fazendo o meu ato. E Deus tem me retribuído por isso, né? Tenho doado o meu tempo. Então, a oferta de caridade também. Eu vou explicar mais sobre isso nas salas, tá? Deixa eu ver aqui.
a preparação espiritual, como que se preparar para esse dia, tá? A gente vai falar da limpeza do coração, em preparação para o Yom Kippur. Passe tempo em adoração, cantando música que falam de arrependimento e renovação. Então, esse período nós vamos passar juntos, orando, cantando. Possivelmente, em alguns períodos do Yom Kippur, a gente vai fazer salas de oração no Google Meet, tá? E a gente vai estar aqui trocando, vou passar alguns trechos de mensagem. E aí a gente vou fazer um trabalho muito importante, interessante conosco, para a gente poder preencher esse tempo do jejum. Porque o foco é você investir esse tempo todo do jejum só para as coisas do reino, tá? Você não vai fazer serviço de casa, não vai fazer... Então, por isso que é um preparo. Eu vou explicar como é que a gente vai fazer, tá? Na sexta-feira. Então, eu vou falar para vocês de algo que eu fiz. Eu fiz e foi muito importante para mim. Então, o significado espiritual, Rosh Hashanah é o ano novo judaico e marca o início de um novo ciclo espiritual. É hoje, que está começando na virada do dia. A palavra Rosh significa cabeça ou princípio. Hashanah quer dizer do ano, ou seja, o princípio do ano. Ele ocorre no primeiro e segundo dia do mês hebraico, que geralmente cai entre setembro e outubro. Então, ano passado caiu em setembro, lá para o dia 20 e pouco de setembro. Esse ano, o ano judaico, cai em outubro. Gente, presta atenção aqui. Nós fomos colonizados, tá? Os anos... A gente não tem a Bíblia. O nosso cristianismo, ele é o cristianismo judaico, cristão. Então, a gente observa a Bíblia, a palavra de Deus. Só que quando chega na questão de calendário, o nosso calendário é o calendário romano, né? Nós temos esse tipo de calendário aqui. Então, por isso que o nosso ano é diferente dos judeus. Porque eles seguem o lunar, aquele que a Bíblia estabeleceu, tá? Os judeus seguem esse calendário. Então, por isso que o início do ano deles está sendo agora, tá? Diferente do nosso, ok? Então, nós fomos por Roma, né? Nós fomos colonizados. Então, houve uma mudança no nosso calendário, no modo geral. Tudo bem, ok? Mas eu preciso falar isso para vocês. Os judeus, o calendário judaico começa agora o ano deles, tá? Então, geralmente cai entre setembro e outubro do ano, tá? Então, vai ser comemorado agora no dia 2, que é hoje, no pôr do sol. Tá bom? Então, vamos lá. Rosh Hashanah, já estou finalizando, mais 5 minutinhos a gente já termina. Rosh Hashanah é mais do que uma simples celebração de um novo ano. Para o judaísmo, é um dia de julgamento. É um tempo de renovação espiritual. Os judeus acreditam que Deus, como rei, juiz, presta atenção aqui, redobra a sua atenção no que eu vou falar aqui agora. Isso, eles colocam o som do instrumento chamado shofar, chamando ao arrependimento. Tem um som, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Eu vou mostrar para vocês. Tem um som que é muito legal, que é o som do shofar. Tem vários significados para eles o shofar, tá? Vou ver se tá aqui. Eu tenho aqui. Vocês estão ouvindo, gente? Fala pra mim. Quem tá ouvindo, fala eu.
gente que estuda sobre o profético, vamos lá. Tem sons. A gente vai falar sobre louvor, eu sempre falo aqui sobre louvor. Tem músicas que no mundo espiritual mexe, invoca a presença dos anjos de Deus, invoca a presença do santo de Deus. E também tem músicas que a gente vê no mundo, dependendo da nota, do som, invoca demônios. É ou não é, gente? Tem lá os tambores, aquela coisa toda. Então, esse som do chofar é como se você chamasse a presença dos anjos de Deus, chamasse a presença de Deus. Então, eles têm, assim, vários tons, né, dentro do chofar. Então, olha, a gente vai trazer louvores para o nosso dia também, para a gente chamar a presença de Deus. Vai ser uma experiência incrível, tá? Então, vamos lá. Tem o toque. Então, ele fala aqui que nesse dia, redobra a atenção aqui que eu vou falar para você. Os judeus acreditam que Deus, como rei e juiz, revisa os atos de cada pessoa e decide o destino de cada uma para o próximo ano. Olha que coisa incrível. Então, a partir desses 10 dias que vai culminar no dia do jejum do Yom Kippur, que vai ser no dia 11, por dia 12, então, durante esses 10 dias, eles acreditam que vai ser decisivos para os próximos anos. Então, o que você vai fazer? Se você está roubando, matando e destruindo nesse dia, o próximo ano teu vai ser só desgraça. Então, se eu faço ao contrário, né? Se eu faço obra de caridade, se eu oferto na vida de pessoas, se eu abençoo ministérios, se eu faço caridade, se eu vou visitar um irmão que eu nunca visitei, se eu vou visitar pessoas que eu nunca fui, ou que você está devendo uma visita, coisas assim, simples, do dia a dia, você vai ter o retorno disso. Quem está entendendo? Fala amém aí para mim. Isso é o que eles acreditam. Então, assim como aquela mulher cirofinícia, eu vou falar, Senhor, vou fazer. São coisas boas, são práticas boas, que vai quebrar o nosso ego, vai quebrar o nosso eu. Ah, não, mas nós não somos judeus, nós não podemos fazer. Ei, então fica aí na sua religiosidade. Nós não somos judeus mesmo, não. Nós somos gentios. Mas a Bíblia fala assim, eu vim para o que era meu, mas os meus me rejeitaram. Jesus agora é meu. Jesus agora é de todo aquele que nele crê. Oh, aleluia. Eu tomo posse, eu pego tudo que eu tenho direito. Entendeu? São coisas boas, são práticas boas que a gente vai fazer, né? No entanto, esse julgamento, ele inclui vida, morte, bênção e adversidade. Então, Deus pode, por exemplo, revogar uma sentença de morte. Se tinha alguma pessoa que estava com uma enfermidade tal, que já estava... Deus pode revogar, se você tem fé, através desse jejum. Pede por essa pessoa. No entanto, também um período de esperança e confiança na misericórdia de Deus. Os dias que seguem até o Yom Kippur são uma oportunidade para a pessoa arrepender-se de seus pecados e pedir perdão, visando começar o novo ano com uma folha limpa diante de Deus. Tá, gente? Então, a gente vai falar sobre os costumes que envolve nesse dia, né? São ricos em simbolismo, como uma base no desejo de um novo ano. Por exemplo, eles vão ver agora muito toque do chofar, né? Como a gente falou aqui. Orações especiais, como o reconhecimento de Deus como Rei do Universo. E vai ser muito... Eles intensificam todos os seus rituais, as suas formas de adoração, de pedir perdão, eles intensificam nesse dia, tá? Nesse período de 10 dias até o dia do Yom Kippur. O Rosh Hashanah marca o início dos 10 dias de arrependimento, que culminam em Yom Kippur. É um tempo de introspecção, onde as pessoas fazem um balanço de suas vidas, arrependem-se dos erros cometidos e se comprometem a fazer mudança. O conceito de arrependimento é fundamental neste período, tá? Então, arrependimento é o ponto. Thalita, mas eu já pedi perdão a Deus. Mas se aquilo ainda te traz aflição, ou você pode também estar fazendo pelo seu filho, sua filha, pelo seu casamento, pela salvação. Então, assim, é um dia que você vem com todo fervor.
entendeu? Para revogar o próximo ano. Aí eu vou disponibilizar um PDF na sexta-feira, onde você vai anotar. Eu vou ensinar como você vai anotar tudo que você quer para o próximo ano e que você quer pedir a partir desse jejum. Então, para cristão, isso pode ser uma oportunidade de lembrar que por meio de Jesus nossos pecados são perdoados e lançados para longe. Quanto está longe, que está longe, né, os nossos pecados, Deus já jogou no mar do esquecimento. Então a gente pode relembrar, falar muitas coisas na presença do Senhor. Então, Rosh Hashanah não é explicitamente chamado de Ano Novo, entre aspas, na Bíblia, mas é referido como um dia de recordação. É toque de trombetas. Aqui estão alguns textos relevantes, tá? Eu vou falar para vocês lá, Levítico 23, pode anotar aí, a partir do 23, Números 29, a partir do versículo 1, fala sobre isso, né? Fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso, uma comemoração com toque de trombetas, uma santa convocação. Números 29, no primeiro dia do 7º mês, tereis uma convocação santa, não fareis nenhum trabalho servil, será para vós um dia de tocar trombetas. Então, que é dia de trocar trombetas? Troca trombeta esse ano. Dia de expiação, dia de confissão, dia de arrependimento, dia de adoração, dia de pedir perdão dos pecados, tá? Então, se a gente faz isso o ano todo, esse dia é como se você se intensificasse, se quebranta. Nesse dia você não vai usar nenhum tipo de bijuteria, nenhum tipo de perfume. Gente, é sobrenatural. Mas eu preciso falar isso para vocês na sala de oração, tá? Então, como cristão, podemos participar. Cristãos que desejam participar do Rosh Hashanah podem fazer isso de uma forma simbólica e espiritual, tá? Por exemplo, reflexão, algumas sugestões, né? Você vai fazer reflexão e arrependimento. Use esse tempo como oportunidade para examinar a sua vida, né? Jejum, oração, separar um tempo para jejuar. Então, nesse período dos 10 dias também a gente está jejuando. Aí você faz o jejum que você quiser. Já vai se preparando para o jejum do Yom Kippur, tá? Faz jejum uma vez na semana, faz jejum de 12, de 6, de 8, como você quiser. Mas no dia do Yom Kippur, ele é um jejum específico. Então, tudo que você fizer nesses 10 primeiros dias agora, você está como se estivesse num portal espiritual, tá? É dia de você participar de confissão e renovo. Você pode fazer um jantar também especial, né? Durante esse período. E eles têm alguns elementos, né, que eles trazem, mas você pode preparar sua família. Gente, é dia de paz, é dia de reconciliação, não é dia de você estar brigando com ninguém, segurar sua onda, entendeu? Pede graça a Deus, porque tudo que a gente fizer durante esse período, simbolicamente, vai ser algo que você vai atrair para os próximos anos. Pegou o que eu tô falando? Amém? E aí, como se preparar para o jejum, eu vou falar tudo, os demais coisas eu vou falar na sala de oração. Show? Quem gostou dessa palavra? Então, não adianta a gente falar assim, mas a minha igreja... Não faça. Se a sua igreja não faz, você não quer fazer, eu penso que você é livre para fazer jejum, tá? Você é livre para fazer jejum, porque isso aqui é um jejum, só que ele é um jejum específico, tá? Ele é durante 25 horas, um dia só, que vai ser no dia 11. Mas durante esses 10 dias a gente vai se preparar. Então, irmãs que vão ficar comigo durante esse período orando, as que deram o nome, a gente vai já falar com vocês, tá bom? E a gente vai fazer uma reunião para que a gente possa começar aí no dia 11 a oração. Se você não for fazer o jejum, não tem problema nenhum. Você pode fazer o seu jejum da sua forma. Mesmo que você não vá fazer o Yom Kippur, você vai estar comigo. Você deu o seu nome e vai estar fazendo às 12 horas, né, que a gente vai estar envolvida, intensificando. Olha que coisa boa. Olha como é que Deus é bom. Culminou, né? Eu não tinha, quando eu preparei, quando a gente está terminando os 40 dias de oração que a gente está fazendo, né? Todos os dias, 18 horas, culminou no ano
do Yom Kippur, no dia do Yom Kippur. Foi Deus mesmo, foi algo do céu. Amém? Sim, vai ser benção, aleluia, palavra, tempo, estratégia. Amém. Amém. Amém, gente? Então vai se preparando sobre isso, vai lendo. Reveja novamente essa live, vou deixar ela gravada no YouTube. Reveja, tá? E não se preocupe. Eu vou dar uma sugestão na sala de oração, para quem nunca fez, né? Eu vou dar uma sugestão de como você pode fazer, tá? Para ser um pouco ameno. E aí cada ano você vai melhorando até chegar nesse sentido. Lembrando sempre que é algo simbólico, é algo do seu coração para com Deus, a intenção do seu coração. Mas eu trouxe esse entendimento para vocês, que é um estudo, né? É uma prática judaica que acontece agora nesse período. E como eu falei, nós somos herdeiros de Cristo, co-herdeiros de Cristo, de todas as bênçãos. Então nós somos filhos espirituais, né? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo que aqui passamos, por esse ensino. Pai, que essa palavra, Senhor, gere nos corações a necessidade, Senhor, de sermos presentes, arrependermos, Senhor, dos nossos pecados, estarmos, Senhor, com o coração quebrantado diante do Senhor todos os tempos, não só agora, mas em todos os tempos. Mas vamos aproveitar esse tempo, Senhor, para intensificar, Senhor, nossa vida, nossa dedicação a Ti. Assim, Deus, eu peço que o Senhor repreende agora toda a fúria do inimigo. Repreende agora, Senhor, todo levante, toda palavra contrária, Senhor. Toda, Senhor, arma forjada e preparada contra nós. Em nome de Jesus, porque eu sei que esse jejum é poderoso e ele vai revogar sentenças, Pai. Em nome de Jesus, no mundo espiritual, haverá um grande romper. Assim eu te louvo e te agradeço. Muito obrigada, Jesus. Amém. Gente, que Deus te abençoe. Se você tiver dúvida como você participar, chama o nosso suporte, chama a Juliana, que a gente vai conversando. Deus abençoe. Grande abraço.